Oi meus amores, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, Stoff Comenta. No vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês alguns livros que eu li e que me decepcionaram. Eu sei que a gente tá acostumado a eu falar só de leituras que eu gostei. Isso é bom, né? Porque significa que eu tive boas experiências com leituras. Porém, eu não tive só essas boas experiências. Eu também me decepcionei com várias leituras. E eu acho válido falar pra vocês isso também. Então, o tema do vídeo é esse. Tá muito legal. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou do tema, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade. E me segue lá no Instagram, porque eu sou bem mais ativa por lá. O primeiro livro que eu tenho para falar para vocês, na verdade, antes de eu falar o livro, eu vou dar um breve contexto. Como vocês já sabem, né, se eu não me engano, já fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre, eu já li a trilogia de A Seleção. Sendo que não tem só 3 livros, tem outros 2 que é com relação à filha da personagem principal dos 3 primeiros. E a questão do livro que me decepcionou é justamente o último livro de toda essa coleção. A gente tem, então, A Seleção, A Herdeira, A Escolha. Eu acho que é mais ou menos assim, gente. Eu realmente não lembro. Então eu vou filar bem aqui, ó, minha saga. A Seleção, A Elite, A Escolha, Felizes para Sempre, que é como se fosse um compilado de contos da história. A Herdeira e a Coroa. A Herdeira e a Coroa, eles são, mesmo assim, no mesmo enredo, digamos assim, de onde se passa a história, porém, o foco narrativo é em outra personagem. E por ser o mesmo, assim, enredo, e é como se fosse uma continuação, né, do que a gente pode ver, o que é que acontece depois do desenrolar do terceiro livro da trilogia de A Seleção. É como se houvesse realmente uma continuação. E é aí que eu me decepcionei, gente. O último livro da saga, que é, no caso, A Coroa, pra mim foi uma decepção muito grande. Esse vídeo, quer dizer, essa parte do vídeo em específico vai conter spoiler, que é quando eu falo desse livro. Esse livro, assim, é o único que eu vou realmente dar algum spoiler. Então, se você não quer receber spoiler, passa pra esse minuto aqui. Eu me decepcionei muito com a atitude da filha da América, né, que eu esqueci o nome dela, porque ela tomou a decisão de acabar com a monarquia, gente. Só que eu sou muito cadelinha, assim, de monarquia, príncipe, princesa, principalmente no contexto de A Seleção. A gente sabe que ficção é totalmente diferente da realidade. E por eu ter tido uma experiência, assim, tão boa de leitura com a monarquia, com o enredo monárquico da realeza de A Seleção, eu fiquei, assim, muito decepcionada quando a filha da América fez isso, gente. Ela simplesmente acabou com a monarquia, literalmente. E o reino, se eu não me engano, assumiu um outro tipo de, governança, sabe? Não lembro exatamente como terminou, mas o que me marcou nesse livro é justamente que ela acabou com a monarquia, gente. E eu acho que isso meio que tirou um brilho da história. Porque todo o enredo de A Seleção é justamente o Maxon, que é o príncipe, tentando ali encontrar a esposa ideal e promove todo aquele evento, né, a gente pode chamar assim, pra saber quem seria a parceira dele, pra ele assumir o trono e tudo mais. Então, tem toda uma magia ao redor desse sentido de monarquia. Então, quando ela acabou com isso, meio que perdeu a graça pra mim, sabe? Era literalmente o último livro, sabe, de todo esse enredo de A Seleção. Porém, eu acho que acabou de uma forma que não me fez, assim, ficar feliz, não me fez ficar satisfeita. Foi como se o desfecho, pra mim, não tivesse feito jus à história, sabe? Também achei a personagem muito, muito chata, sabe? Muito difícil de lidar. Algumas coisas, algumas atitudes que ela tinha não foram muito legais e o enredo da história também não foi muito interessante, pelo menos na minha opinião. Você pode ter uma opinião totalmente diferente e tudo bem, mas este livro, no caso A Coroa, foi um livro que me decepcionou assim demais, não só pelo final, né, que foi muito triste assim pra mim, mas também pela própria personagem, que não consegui me identificar, me relacionar, e nem com a própria história, né? O enredo, a personagem, o final, nada disso nesse livro me cativou. Então, na minha opinião, foi uma decepção, sabe? Eu acho que pra mim, quando eu indico alguém, leia A Seleção, eu tô me referindo à trilogia. A Seleção, A Escolha,
e a Elite. Mas os outros dois, assim, da filha da menina lá, eu não indico. Indico Felizes para Sempre, né, que é a junção de contos, né, da história. Porém, os da filha eu odeio, gente, não indico. Pra mim, foi uma perda de tempo. O próximo livro que eu vou estar aqui dizendo pra vocês é um que, assim, todo mundo que eu conheço ama. Porém, eu não tive uma experiência tão, assim, satisfatória com ele quanto as outras pessoas. Eu reconheço que é um livro bom, porém eu me senti muito perdida no enredo, sabe? E não consegui me conectar muito com os personagens. E a história que eu tô falando é o livro Todo Esse Tempo. Eu gosto muito da autora. Eu não lembro se esse é duas autoras ou dois autores que escreveu, mas eu lembro que um desses autores, ou se não for dois, eu já li um livro, sabe, dele. Então, tipo, eu gosto da escrita, porém não consegui me conectar com os personagens e nem com a história. Pra ser bem sincera, eu achei essa história um tanto confusa, sabe? Eu achei uma coisa mais assim, tipo, a pessoa vê um negócio se desenvolvendo e aí depois tem um plot twist que eu não gostei nem um pouco, porque foi como se tivesse meio que quebrado, sabe? Tudo que tinha acontecido. Então, assim, eu não curti tanto, mas aí foi uma experiência minha mesmo e eu só não me identifiquei com o plot, não consegui me conectar muito com os personagens, achei o enredo um pouco confuso, mas assim, isso é questão minha mesmo, eu, Sofia, que não me identifiquei tanto com a história, mas é um livro muito bom, todos que eu conheço, assim, gostam, tiveram boas experiências, então não é um livro que eu deixe de indicar. Porém, é só um que eu não tive uma experiência tão satisfatória quanto a que eu esperava, né? Eu acho que também, por eu ter ido já com muita sede ao pote, porque eu só ouvia elogios desse livro, eu acabei me decepcionando. Eu acabei esperando demais e, sei lá, bati a cara porque não foi tudo isso que eu tava esperando. Mas não deixo de indicar, gente. Se você gosta, tudo bem, tudo ótimo. É um livro bom, só achei meio confuso. A próxima leitura que eu não, assim, tive uma experiência tão positiva foi Azul de Lear Ensina-me a Viver. Esse livro eu recebi da autora, porém a experiência que eu tive com ele não foi muito boa. Eu acho que pra você ter uma experiência boa com o livro, você precisa, assim, ler o livro sem, assim, uma pressão em cima de você. E você precisa, de fato, se conectar com os personagens, com a história, com o enredo. Eu acho que tudo isso faz você ter uma boa leitura. Contudo, eu não tive uma experiência de leitura muito boa, porque na época que eu li, eu tava com muita pressão, assim, em cima de mim, e acabou que eu não consegui, tipo, ter uma leitura leve, uma leitura fluida, e eu acho que isso interfere diretamente na experiência que você vai ter ao final, né? Outros motivos foi porque eu não me identifiquei com os personagens, não consegui me conectar com a personagem principal, achei as atitudes dela muito babacas, né? A maior parte do livro, na verdade, não concordo com muitas das atitudes que ela teve, da forma como ela tratava as pessoas, porque, ao meu ver, ela era uma personagem muito manipuladora e tentava manter, tipo, tudo girando em torno dela, sabe? O contexto do livro é um contexto em que ela descobre uma doença e tudo mais, é uma coisa, assim, bem impactante. Porém, a forma como ela lida com isso e a forma como ela age, como ela trata as pessoas à sua volta, foi o que realmente me pegou. Eu acho que a história tinha um objetivo de captar o leitor muito claro, muito fixo, e tinha uma possibilidade muito grande, uma possibilidade muito interessante de realmente atingir esse objetivo. E com muitas pessoas eu acredito que isso tenha rolado, mas comigo não. Porque outro ponto que bateu também foi a questão do plot twist. Eu acho que não seria spoiler eu dizer pra vocês que é um livro cujo plot twist é, tipo assim, traição. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de ler livros que tem esse tipo de plot, e também não sou uma pessoa que concordo com esse tipo de plot, né? E a forma como a personagem principal agiu com tudo isso, não só a forma como ela agiu em relação à doença, mas a forma como ela conduziu todo esse negócio da traição,
manipulando as pessoas e fazendo com que tudo fosse feito, assim, pra que ela fosse meio que a vítima, isso não foi uma coisa que me ajudou a me identificar com a personagem. E mesmo no final, ela meio que tendo o arco de redenção dela, eu ainda assim não consegui ter essa conexão. Acho que foi justamente por isso, não só porque eu não consegui me conectar com o personagem devido às atitudes dela, né, a questão a questão do plot twist, né, que não me conquistou, mas também porque eu tava lendo um momento de muita pressão e eu tenho certeza que isso me atrapalhou nesse momento. Eu gosto de fazer leituras sem pressão, sem ninguém em cima de mim, tranquila, sem obrigações, sem estresse. Eu acho que isso com certeza foi um ponto negativo de eu ter feito durante esse momento, né? O último livro que eu vou vir falar aqui pra vocês é Jogo do Amor, Ódio. Esse livro eu já papeei um pouco sobre ele aqui pra vocês quando eu ranqueei livros famosinhos do BookTok, né? Esse vídeo é um que vocês adoram reassistir, mas eu não abordei tanto essa leitura lá. Eu lembro que eu falei, ele ficou tipo no ranking mais baixo, mas eu não cheguei a falar muito sobre. O que é que me pega nesse livro? Jogo do Amor Ódio, eu li há bastante tempo, então querendo ou não, eu não vou conseguir lembrar de todos os detalhes pra vocês. Mas o que me deixou assim, o que não me fez me encantar com o livro foi justamente o fato de ele ser, gente, no meu ver, pelo amor de Deus, pelo menos quando eu li, eu li há bastante tempo. Eu li há uns 2 anos, então não lembro de tudo, realmente. Mas assim, eu lembro que quando eu fui pegar pra ler, a maior parte do livro era cenas mais 18. Ambos os personagens principais eram muito oferecidos, né? Então, tipo, tanto a personagem feminina quanto o cara, personagens muito, assim, oferecidos, na minha opinião, no meu ver. Então, tipo, eu sou uma pessoa que eu não gosto, né? Não gosto, não quero, não leio cenas mais 18. Então, isso foi uma coisa que me atrapalhou muito a leitura, né? Eu tive que pular várias e várias vezes pra que isso não ficasse me incomodando e, sabe, não gosto, gente. Simplesmente não gosto. Então, eu tive que ficar pulando várias cenas, várias vezes. E eu acho que o romance em si focou muito só nisso, sabe? Ficou muito baseado com relação a isso, sabe? Pelo que eu me lembro, é um haters to lovers, né? Eles meio que se odeiam, eles trabalham no mesmo lugar, mas sempre rolou, tipo, uma rixa, assim. E aí tem todo um negócio lá. Só que, apesar de eu ter gostado, assim, da construção, de como o romance foi se desenvolvendo, essa grande quantidade de cenas hot atrapalhou demais a minha experiência de leitura. Eu também achei que em alguns momentos as cenas eram muito, assim, vergonha alheia. E os personagens, assim, as ações deles, sabe? Eu achei oferecidos demais, sabe? Eu acho que na maioria das vezes eles sempre voltavam pro mesmo assunto, que era... Basicamente, eu não tive uma experiência positiva, foi um livro que me decepcionou apenas porque eu não me identifiquei muito com a história dele. Mas assim, se você gosta desse tipo de livro, eu tenho certeza que você pode gostar. Tem uma amiga minha que, assim, uma das minhas melhores amigas, e ela amou esse livro. Então, tipo, é muito questão de gosto, sabe? Quando eu li, eu senti que ele foi muito baseado, tipo assim, 70% do livro era só cena hot, sabe? Eu acho que isso me incomodou muito, mas também pode ter sido questão de momento. Então, eu aconselho você que tá já no final desse vídeo, fazer uma leitura de todos os livros que eu falei aqui, que eu não gostei muito, que eu não me identifiquei, que eu me decepcionei, pra você tirar suas próprias conclusões. Eu acho que a experiência de leitura é uma coisa muito única, assim, pra cada pessoa, então eu sempre indico você ter a sua própria experiência. Afinal, a experiência negativa que eu porventura tive com alguma leitura, provavelmente, né, ou possivelmente você pode ou não ter. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Falei aqui pra vocês de algumas leituras que eu me decepcionei, né? Falei aqui alguns dos motivos pelos quais eu me decepcionei, motivos pelos quais essas leituras deixaram a desejar. Mas aí vai na experiência de cada um, como eu já falei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já curte, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade, né? Me segue no Instagram, como eu já tinha falado. E se você quer mais vídeos como esse, ou então quer dar dicas de outros tipos de vídeo,
bota aqui nos comentários que eu sempre tô lendo e isso me ajuda bastante. Lembrando que esse vídeo inteiro, na verdade, foi pautado, né, baseado na minha opinião. Eu acho que cada um tem a sua e é importante cada um ter a sua própria experiência de leitura para poder falar mais sobre, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau.